Caros amigos, estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje nós vamos abordar sistemas de equalização de um plano de recuperação judicial. Visa o plano de recuperação judicial equalizar dois interesses antagônicos, como nós já abordamos em situações anteriores. De um lado, o credor querendo receber todo o seu crédito, conjunto de credores, e o devedor, a empresa recuperanda, tendo dificuldades para a implementação desses pagamentos. Não é uma situação fácil e é uma situação que tem que conciliar menores prejuízos para os credores e a capacidade de efetivo pagamento por parte da recuperanda. Diversas fórmulas para a equalização de um plano de recuperação judicial estão disponíveis por aí. Normalmente se fala em alongamento de prazo, aplicação de um deságio, dentre outros elementos que podem ser aplicados, podem ser instrumentais. Há empresas em dificuldades momentâneas porque tem uma grande dívida de curto prazo que ela não consegue honrar. Nessa situação, muitas vezes é possível somente alongar o período de pagamento e está resolvido o problema, sem imposição de deságio, sem substituição dos parâmetros contratuais originariamente existentes. Há outras situações em que a empresa tem uma dificuldade grande porque, por exemplo, os encargos financeiros estão muito maiores do que aquilo que é a sua capacidade de pagamento. Então, como disse, cada caso realmente é um caso. Isso tem que ser estudado detalhadamente, caso a caso. Nesse bate-papo de hoje, nós vamos abordar alguns dos parâmetros mais empregados, mais rotineiramente empregados na equalização dos planos de recuperação judicial. Inicialmente, você que não milita com o estudo do dia, sabe o que é um plano de recuperação judicial? O plano de recuperação judicial, normalmente referenciado como PRJ, é um documento apresentado pela recuperanda aos autos do processo da recuperação judicial, onde ela vai dizer quais são as suas dificuldades, quais as estratégias que tem para superá-las, o que tem de capacidade de pagamento, tudo com base nos documentos contábeis dos exercícios anteriores e as projeções de faturamento que permitirão ser alcançados com a continuidade das suas atividades. O plano de recuperação judicial é uma receita do bolo de como será resolvido aquele problema que, se não superado, acarretará a convolução, a falência daquela empresa. O que não se pretende, nem o legislador pretende, nem os empregados pretendem e tampouco a sociedade no qual essa empresa está inserida também intenta. Então é a receita do bolo onde vai dizer: eu devo tanto, proponho pagar assim, assim, assado, e submete isso à soberana determinação da Assembleia Geral de Credores. Na Assembleia Geral de Credores é decidido o que será feito. Outro ponto importante que normalmente acontece nos planos de recuperação judicial é a presença dos deságios. O que é o deságio? O deságio é um percentual que será colocado na dívida de origem, na dívida reconhecida pelo administrador judicial, que reduzirá o montante daquela dívida para parâmetros que, de acordo com o plano de recuperação judicial, permitirá que seja efetivamente paga aquela obrigação. Esse deságio, não existe uma regra direta e absoluta dizendo assim: o deságio é de 10%, é de 20%, é de 30%. Como eu disse no começo, cada caso é um caso. Às vezes a situação de dificuldade daquela empresa, como eu disse também no exemplo ainda agora, não precisa de ter um deságio grande porque o problema de uma concentração de dívidas a curto prazo. Então o deságio pode ser próximo de zero, se não zero, e não impõe, nesse sentido, dificuldades para a sua aprovação por parte das empresas credoras. Outra aplicação que se tem nos planos de recuperação judicial é a apresentação de uma proposta de carência. Carência, ressalvados os aspectos que são limitados para as obrigações de origem trabalhista,
é um período para o qual não haverá pagamento. Não haverá pagamento no âmbito das dívidas que estão inscritas na recuperação judicial. Isso é carência. Normalmente pode variar de 6 meses até 2 anos, dependendo da situação, que mais uma vez varia de empresa para empresa. A partir dos 2 elementos que nós já abordamos, que é o deságio, também chamado como haircut, tá? E o período de carência, ou seja, no qual a empresa não pagará as obrigações que estão inscritas. A partir disso, você é levado a identificar qual é o período de pagamento necessário para que, de acordo com a capacidade de geração de recursos da empresa, ela possa honrar aquela obrigação. Esse período de pagamento, ele pode ser maior ou menor em função dessa capacidade de geração. E para isso tem um quarto elemento que chamam-se os parceiros fornecedores, que são as empresas credoras que integram aquele corpo de credores da recuperação judicial, que poderão contribuir efetivamente, eficazmente para a continuidade das atividades da empresa. São os parceiros que ajudarão a empresa recuperanda a passar por aquele período de dificuldade. Toda a condução desse processo é feita pelo administrador judicial, que é um profissional designado pelo juízo de alta expertise na área de atuação, que coordenará tudo que está sendo desenvolvido no âmbito da ação de recuperação judicial, a regularidade do plano de recuperação judicial apresentado e a condução efetiva da Assembleia Geral de Credores. Mas esse será um assunto para o nosso próximo bate-papo. É um prazer tê-lo conosco.